Boa noite, colegas. Vamos chamar o Dr. Gustavo Rocha aqui e vamos começar então a nossa live hoje para nós aprendermos a forma de. Ô, Dr. Gustavo, Olá, tudo bem, satisfação. Adriane? Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo certo. jóia, tudo tranquilo. Tudo bom. Então, eu estava aqui, na verdade, dando olá para o pessoal. Claro? Já vamos iniciar, nosso tempo é curto, né, doutor? E eu Sim. vou aproveitar então a oportunidade agora para ler uma missiva que o presidente. Uma missiva. Quem é que fala missiva? Já entreguei a idade. Uma Capaz? carta que o presidente, doutor Rudimar, mandou aqui para o senhor. Então vamos lá. Vou ligar o ar só. Prezado doutor Gustavo Rocha, é com muita satisfação que recebemos o nobre colega nesse canal virtual, numa agenda positiva para a advocacia, no sentido de levar autoestima e orientações nesse período incomum e triste que estamos vivenciando. Como participantes de ordem, entendemos que a valorização do advogado deve ser um estudo permanente, afirmando protagonismo e indispensabilidade. Todavia, talvez nesse momento de pandemia fica mais claro e notório que a advocacia é essencial, pois não foram poucas as arbitrariedades e abusos cometidos por alguns inescrupulosos. Portanto, é fundamental que o colega advogado e advogada entendam da real importância do nosso trabalho. Então, logo termina esse período sombrio, fica o senhor desde já intimado para comparecer na nossa cidade, na nossa sede, para que possamos cumprimentá-lo mais fraternalmente. Por hora, sinta-se abraçado e todo o nosso carinho. Também agradeço muito a colega doutora Adriane Menta pelo trabalho desenvolvido na Comissão de Valorização da Advocacia, na CIDAP e também no Conselho, onde tem demonstrado toda a sua energia intelectual. Obrigado a todos que nos assistem. Bom trabalho a todos. Rudimar Luiz Brogliato, presidente OAB subseccional de Caxias do Sul. Muito obrigado. Muito feliz pela acolhida. Então, em nome da Comissão da Valorização da Advocacia também, eu quero lhe saudar, doutor, agradecer inclusive o seu pronto atendimento, né? É um Nós prazer. tínhamos um evento marcado dia 21/5, foi cancelado, né? Porque devido à pandemia, enfim. Sim, a função toda. Mas vamos fazer aqui, ó, dedinho, que assim que acabar isso, tu vem para cá, tu é bem quisto aqui na cidade. Tu me falou que conhece o pessoal da Serra também aqui, Sim, né? sim, já atuei profissionalmente em Caxias, tenho também relações familiares, na verdade, meu pai nasceu em Caxias, Olha só. e tenho colegas e amigos em Caxias, Bento, Garibaldi, meu irmão mora em Garibaldi, tenho amigos também, Carlos Barbosa, Olha aí. conheço bem. Então bem gringo, bem da Gringolândia. Bem da Gringolândia aí. Farroupilha também, estive na OAB de Farroupilha agora no passado, também a convite do pessoal. É sempre um Olha prazer. só. Ai, que bom. Então, é um prazer. Eu vou já passar a palavra para o doutor. Aí eu já vou Tá? lhe pedir permissão para, de vez em quando, se preciso for lhe interromper, de repente, com Claro. alguma pergunta, que eu Sim, tenho sim, até sim. algumas aqui, mas eu vou deixar que o senhor conduza a live do seu modo, Uhum. né? E aí, se eu achar pertinente, eu lhe pergunto, daí. Se não, Claro, à vamos vontade. bem. Tá? E pode se Vamos. apresentar, apesar de a gente ter colocado seu currículo, seu extenso e lindo currículo, né, doutor, ali na, na chamada, Uhum. mas o senhor pode ficar à vontade, tá bom? Então tá. Seja Bom, me chamo bem-vindo. Gustavo Rocha, para aqueles que não me conhecem ainda. Por formação sou advogado, mas estou há 15 anos aí trabalhando com consultoria na área de gestão, tecnologia, marketing, inteligência artificial, robôs, jurimetria, e aí vai. Tem bastante coisa que eu tenho feito no mercado. Sou um entusiasta realmente dessas questões das mudanças tecnológicas, mas uma pessoa com bastante pé no chão, porque eu Olha, venho justamente de uma... eu acho que a tecnologia tem que ser útil, então essa premissa eu não largo, não abro mão. Então quando o pessoal vem muito empolgado com a tecnologia, às vezes eu sou o banho de água fria da realidade, mas é necessário para que a gente possa realmente construir algo de valor ali na frente. Não quer dizer que eu não goste ou que eu não aceite a tecnologia, bem pelo contrário. Mas eu sou um entusiasta naquilo que eu acho que pode ter futuro. Não que claro. um futuro ali na frente, né? Um caminhar. Como a gente o nosso propósito hoje é falar justamente sobre a valorização, eu estabeleci assim 4 elementos para a gente conversar hoje. Trazer um pouquinho do histórico da advocacia enquanto o papel de valorização do advogado, que eu acho que nem todos passaram por isso, e aqueles que passaram vão lembrar muito bem do que eu vou dizer.
Estabelecer a ideia de propósito, que é uma coisa que o profissional muitas vezes esquece, e ele precisa entender isso e se sentir com propósito. Trabalhar um pouquinho as questões de áreas de atuação e foco. Tá? Eu às vezes olho para o lado que eu estou olhando só o meu lembrete. E eu botei a anotação ali. E falar um pouquinho, se sobrar tempo também, eu acho que é importante para a valorização da advocacia, alguns insights do próprio marketing eletrônico. Perfeito. Então, trazendo assim essas ideias gerais para que vocês possam ter nessa nossa live alguns insights, né, e poder sair com alguma reflexão positiva, realmente, embora nós estejamos vivendo tempos nem tão positivos assim. A ideia, na verdade, na advocacia, eu acho que o advogado tem que lembrar, em primeiro lugar, de onde é que ele veio. Nós somos a única profissão estabelecida na Constituição Federal, e não é à toa. A nossa profissão, na verdade, está lá por um mérito muito forte de muita gente que sempre batalhou, que sempre esteve forte, que sempre esteve, na verdade, na vanguarda da própria advocacia. O advogado, a profissão da advocacia, esteve realmente muito presente na abertura da ditadura para a democracia, então anos 80. E fazendo um paralelo de lá para cá, em décadas, para ficar mais simples, de lá para cá nós tivemos muita coisa positiva na advocacia, outras nem tanto, e eu vou contar esse histórico brevemente para vocês. A primeira questão é, como é que era o advogado dos anos 80? Ele era tanto ou mais valorizado que o médico. Tu dizer que tu era advogado era tão nobre quanto tu chegar e dizer o seguinte, eu vou fazer medicina, eu vou escolher a faculdade de Direito, meu Deus do céu, tu é o cara, o profissional. E por que isso era tão valorizado naquela época? Porque, na verdade, nós tínhamos a advocacia, não com tantos profissionais como nós temos hoje, isso é uma realidade, mas eu vou entrar nesse mérito depois, de termos mais de 1 milhão, já estamos chegando aí a 1,3 quase milhões de advogados, mas vamos entrar no mérito de uma questão básica. Naquela época, os profissionais eram valorizados, primeiro, porque eles se valorizavam, em primeiro lugar. Segundo, eles eram cônscios, né? Eles tinham a consciência da sua própria profissão e do valor da sua própria profissão. Hoje, o que eu escuto muito do jovem advogado, e até sou membro honorário de algumas comissões de jovem advogado por aí, e o pessoal me convida bastante, que eu digo assim, gente, o jovem advogado ele não pode achar que peticionar é o trabalho do advogado. Eu vejo as pessoas, às vezes, vindo na comissão de tecnologia que eu faço parte, comissão de acesso à justiça também que eu faço parte, e dizendo, não, peticionar é o que a gente faz. Peticionar não é advogar. Peticionar é uma tarefa desse tamanhozinho dentro da advocacia. Em fato, quando tu limita a advocacia ao peticionar, tu está limitando o teu trabalho de uma maneira muito gigante. Tu tem que realmente pensar o seguinte, se tu é indispensável à administração da justiça, se esse é o teu papel, então o que tu tem que fazer? Tu tem que propor a justiça. Nos seus dois âmbitos, vamos trabalhar assim. Como assim dois âmbitos? Os dois lados. A dualidade que nos move, que move o mundo. O ligado e o desligado, o 1 e o 0. Tudo que move o mundo é a dualidade. A dualidade dos dois mundos que a advocacia atravessa. Eu trabalho para a pessoa física ou eu trabalho para a pessoa jurídica? E isso faz muita diferença para o marketing, isso faz muita diferença para o lado que tu enxerga e para a tua própria valorização enquanto profissional. Porque enquanto profissional advogado, se tu trabalha para a pessoa física, tu vai lutar por ideais de igualdade social, tu vai lutar por ideais de igualdade também nas relações comerciais, tu vai buscar ideais, muitas vezes, até um pouco mais pujantes do que aquele que trabalha na advocacia empresarial, enquanto quem trabalha na advocacia empresarial não é desvalorizado. E, aliás, eu tenho um recado muito forte para quem trabalha na advocacia empresarial, que muitas vezes se sente valorizado por relatórios, se sente desvalorizado porque passa o dia inteiro alimentando softwares de outras empresas e assim por diante. Deixa eu dar um recado para vocês. Isso a tecnologia vai resolver. Porque esse não é o papel do advogado. O papel do advogado empresarial é justamente a inteligência jurídica perante ao conselho da empresa. Tu tem que fazer parte do braço da empresa de inteligência. Tu tem que ser aquilo que a gente fala em departamentos jurídicos de empresa, que eu atuo também. A gente tem que ser um departamento jurídico estratégico. Nós temos que atuar de uma forma em que a empresa nos enxergue como um centro de custo. A empresa tem que nos enxergar como um centro estratégico de resultados. Nos chamar para as reuniões, nos trazer para dentro desta ideia. E era o que acontecia nos anos 80. Nos anos 80 nós tínhamos uma valorização forte. Tanto é que com a Constituinte de 86, que gerou a Constituição de 88, nós esculpimos um artigo, o 133, dizendo que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Olhem o quanto isso é forte na advocacia. Nós somos a única. Não tem juiz, não tem promotor, não tem... Aliás, eu vejo muito advogado se desvalorizando para juiz e promotor, e olha aqui, ó,
vamos deixar bem claro, a única pessoa que pode mudar alguma coisa na sociedade não é o judiciário, não é a promotoria, é a advocacia. Por quê? Porque está lá na LOMAN, está lá na legislação específica, o juiz, promotor, etc., eles estão adstritos ao que está nos autos. O único que pode, entre aspas, até mentir é o advogado. É o único que pode criar, é o único que pode inovar, é o único que pode pensar de uma forma efetiva e clara o direito. Então não te menospreza quando falam, eu vou fazer concurso. Eu não tenho nada contra a magistratura, nada contra a promotoria, bem pelo contrário, tenho vários amigos nas duas questões, mas tem uma questão muito forte. Nós, enquanto advogados, temos que nos valorizar porque vocês também passaram num concurso, porque a prova da OAB é um concurso público. Vocês também tiveram que estudar e tem que ter um domínio, porque só sobrevive no mercado da advocacia depois de 5 anos, e se tu tem mais de 5 anos, tu pode considerar já um vitorioso pela estatística, o advogado que pensa o direito. Porque no início da advocacia, quando tu está montando o teu negócio, está estruturando, ele tem uma série de meandros que são complexos realmente. E estes meandros, se tu supera eles e consegue compreender que o direito vai além das pessoas, o direito vai além dos fatos, o direito vai além da empresa pela qual tu atua, tu consegue compreender que a advocacia é um munus público, social. E é isso que é belo na advocacia, porque realmente a advocacia ela consegue permear a sociedade e até mesmo modificar a sociedade. E é por isso que eu não aceito quando o pessoal conta piada de advogado, é por isso que eu não aceito quando falam mal da advocacia criminal, como se o advogado criminalista fosse culpado. É um grande erro falar isso, ou nós, muitas vezes, como advogados, dizer, olha, eu só não sou criminalista. Bem pelo contrário. Nós deveríamos, inclusive, valorizar muito essa profissão. Porque ela está buscando justamente a equidade naqueles que, porventura, podem ter cometido deslizes e erros. Eu acho que de santo não tem ninguém. Agora, nós temos que entender uma coisa. Todos têm direito à defesa. E aí nós vamos entrar nos princípios do direito, que, aliás, nós deveríamos guardar isso para o resto da nossa vida. Se vocês têm medo da tecnologia, se vocês têm medo da inteligência artificial, se vocês têm inclusive receio do peticionamento automatizado e um monte de coisa que eu poderia dizer para vocês o que está acontecendo hoje, realmente é gigante a transformação digital, se vocês são advogados de princípios e principalmente constitucionalistas, não precisam ter medo. Verdade. Vocês estão na advocacia de futuro. Sim, até aproveitando esse gancho, antes ainda da pandemia, já essas questões de redes sociais, de informática, tecnologia, não tem como nós sairmos disso, é a nossa realidade, né, doutor? Sem E com dúvida. a pandemia aumentou ainda, eu sei que na segunda semana ali da pandemia, as visualizações de acesso, né, visualizações, acesso Sim, a os acessos. redes sociais, elas aumentaram no Brasil em 50%. Sim, Isso é um número exorbitante, né? gigante. E também essa questão que hoje nós temos audiências online, não tem como não fugir disso. Ou é assim, ou não tem como trabalhar. É. Então, hoje em dia não existe. Até depois eu acredito que a senhora vai falar, mas se não, o senhor fale um pouco sobre o marketing, porque ele bate Sim. muito, confunde-se muito com a publicidade, né? E isso Sim. é onde alguns temem, outros acusam o outro que fez. Então, até onde essa linha tênue entre o marketing e a publicidade que nós podemos usar no nosso favor. E principalmente agora que estamos em casa, muitas vezes ociosos, o que nós podemos fazer para conseguir impulsionar, até auxiliar nossos clientes e também ter novos clientes, né? Sim, sem sombra de dúvida. Aliás, uma das questões importantes, só para terminar o paralelo histórico, e vamos entrar nesse tema, a questão do paralelo histórico, anos 80, então, essa valorização, Constituição Federal, nós tivemos o marco de sermos a única profissão que está lá, na Constituição Federal, e veio os anos 90. Eu costumo dizer a era pós-Collor, né? Pós a queda do Collor. O que aconteceu com o direito na era pós-Collor? Nós tivemos a especialização do direito. Na verdade, nos anos 80, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um advogado que cuidava de civil, família, trabalhista, unha encravado, o que tu tivesse. Chega para lá e coloca. Né? E o advogado fazia de tudo um pouco. O que nós tivemos, era pós-Collor ali, anos 90 e poucos. Nós começamos a ter especialização. Foi ali que surgiu o direito tributário separado do resto. Foi ali que o empresarial se desmembrou, e societário, contratual e assim por diante. Foi ali que a pessoa física também começou a perceber que era necessário ter áreas
correlatas, mas não precisava ter todas as áreas do direito, e assim por diante. Essa especialização, tratando de décadas, no início dos anos 2000, ela percebeu ser um problema e uma solução. Ela se tornou um problema por quê? Porque, às vezes, pela especialização, o meu cliente procurava outro advogado, gostava mais do outro advogado e me largava. Porque a banca era maior, atendia o Brasil inteiro, e outras situações, e também pela questão do quesito confiança. Por mais que a gente possa dizer que a tecnologia está aí, rede social está aí, marketing está aí, isso são meios. Porque, no fim, realmente, são 3 os elementos do marketing na venda de um serviço. O need, o like e o trust. A pessoa tem que achar que ela precisa do teu serviço, que é o need. Ela tem que gostar do que tu está apresentando, que vai da tua relação, a tua forma de falar, a tua forma de cativar, etc, etc. E confiar em ti. Então, se tu trabalha numa área, por exemplo, tu trabalha na área trabalhista, mas tu não faz o previdenciário, e o teu cliente tem uma dúvida previdenciária, ele vai procurar o advogado previdenciarista, e o advogado previdenciarista faz os dois, tu tem grande chance de ter perdido esse cliente. Exatamente. Essa é uma questão muito prática e muito objetiva, e nos anos 2000 ela começou a se mostrar muito forte. E aí, lá nos anos 2000, principalmente após ali 2000 e poucos, já entrando perto de 2010, o que aconteceu? A advocacia ela se tornou especializada, mas generalista. Quer dizer, eu trabalho com várias áreas do direito, mas eu sou especializado em nichos. Isso aconteceu com as grandes bancas, e vocês não podem esquecer que na história do direito, desde 2006, olha como isso não é novo, desde 2006, 2007, por ali, nós começamos a ter invasão estrangeira de escritórios no Brasil. Foi permitido que escritórios estrangeiros botassem suas bandeiras aqui, desde que tivesse um sócio brasileiro. Essa regulamentação continua em vigor até hoje, desde aquela época, e de lá para cá nós tivemos uma invasão principalmente de escritórios americanos e ingleses, que são os 2 principais que vieram para cá. Isso aconteceu no centro do país, né, como a gente costuma dizer, São Paulo e Rio. E o que aconteceu com os escritórios de São Paulo e Rio naquela época? Eles começaram a vir para o sul, nordeste e norte. Eles começaram a invadir outras praias porque eles se sentiram também acuados com algumas questões estrangeiras. E nós tivemos naquela época, eu já trabalhava com consultoria nessa época, eu comecei, por exemplo, eu participei de algumas, inclusive, compras. Eu estou falando bem isso, compras de escritório de advocacia. Não é aquela coisa do tipo, eu quero ser teu sócio. Não, eu vou comprar a tua carteira, vou pagar e tu sai. Eu vou assumir. Então, esse tipo de política que nós no Brasil não tínhamos, ela veio também do estrangeiro. E por que eu traço esse paralelo histórico? Porque nos anos 90, com a especialização, aconteceu uma outra coisa também que o pessoal não se dá conta. É lá que se começou a desvalorizar o advogado. Foi lá nos anos 90, quando começou a especialização, que as pessoas diziam, para que eu preciso de um advogado? Por que o advogado é importante? E aí começou a se questionar a profissão. E neste ponto eu não culpo, mas foram um grande propagador disto, foram as mídias da época. Não as culpo porque isso é muito maior do que uma mídia. Agora, o que aconteceu foi, e eu convido vocês porque eu faço esse desafio há anos, muitos anos, em toda palestra que eu dou. Me cita um exemplo, de um advogado que seja bem retratado em uma novela, ou numa peça, ou em algum lugar da mídia. Todos eles acontecem assim. Ele começa às vezes bem, depois descobre que ele é sem vergonha. Ou ele começa sem vergonha e depois fica sem vergonha. Não há, na verdade, um retrato de um bom profissional, a não ser que ele seja retratado como um panaca, com perdão da expressão. Por que isso acontece? Porque essa desvalorização da advocacia, ela ajuda quem? Ela ajuda a perpetuação de pessoas que querem controle. O advogado é um grande problema para a centralização de poder. Porque o advogado é um ser pensante por natureza. O advogado é um ser que critica a lei. O advogado é um ser que entende, por exemplo, que na hora de votar, ele está botando um poder de alguém que vai escrever a lei. E é por isso que ele é tão crítico, muitas vezes, em relação ao legislativo. O advogado é aquela pessoa que sabe que quando alguém xinga a advocacia porque o fulano foi solto e deveria ficar preso o resto da vida, não foi ele que fez a lei. Apesar de levar a culpa. Porque nem o juiz leva a culpa, é o advogado que leva a culpa. Porque foi um advogado que soltou ele. Isso é falácia. Foi a lei que soltou ele, por essas mesmas pessoas que estão lá no Congresso, como diz a musiquinha do Paralamas, fazendo o que não deviam fazer. Então, sem entrar numa crítica política, que nem merece tempo para nós em relação a isso, nós temos que entender o seguinte, cada um no seu papel. E o papel do advogado é qual? O papel do advogado é construir uma sociedade melhor. Por isso que eu acho que esse paralelo é importante. E onde é que esse paralelo nos leva? Ele nos leva à ideia de propósito.
A ideia de propósito está totalmente ligada à questão do marketing que nós falávamos agora há pouco. O que acontece com essas lives que eu tenho visto dos advogados, essa questão toda de produção de conteúdo. O pessoal quer produzir conteúdo, quer estar na mídia, como se diz, né? Não sabe diferenciar propaganda de publicidade, não lê o código de ética e acaba fazendo um monte de situações complexas e que não deveriam e são totalmente desnecessárias. E o que é pior, ele acha que a internet é terra sem lei. Isso eu acho o pior de tudo. Ele acha que ninguém vai pegar ele, né, etc. Eu participei durante 3 anos da Comissão de Fiscalização e Ética. Eu trabalho com marketing há praticamente 15 anos, marketing jurídico, ou seja, para advogados, e posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Se vocês fizerem um trabalho de base, com propósito em primeiro lugar, depois procurarem as mídias como elas têm que ser, como meio e não como fim, vocês vão fazer algo que dá resultado. O problema é que o pessoal acha o quê? Eu vou abrir uma live, vou começar a falar sobre um determinado assunto e lá no meio da conversa eu vou dizer, me compre, venha, fala comigo, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou isso. Ele não está entregando conteúdo. É a mesma coisa que eu começar a live agora com a Adriane aqui e dizer o seguinte para vocês, eu sou o melhor consultor do Brasil. Quem é que vai concordar com isso? Se a pessoa não me conhece, ela nunca me viu, ela não está vendo a minha construção de conteúdo, ela está vendo o quê? Eu me vender. Ela vai comprar o quê? Se ela está só vendo a venda. Ela só é ludibriada, entre aspas, dessa forma, se ela quiser. A partir do momento que tu faz diferente, tu tem um propósito, ou seja, tu sabe onde tu quer chegar. E por ter propósito, tu constrói conteúdo, tu estabelece uma relação de conteúdo, que é o munus público da advocacia, que é totalmente permitido pelo Código de Ética, tu não tem problema nem com a OAB, que a pessoa tanto xinga, né? E eu vou lembrar uma frase que eu gosto muito, a OAB somos todos nós. A OAB não é somente quem está em cargos de comissão, não é quem participa das comissões como eu, ou como a Adriane, ou como tantos outros. Porque nós não recebemos 1 centavo. Nós doamos o nosso tempo para a classe inteira. Porque o nosso propósito de estar aqui com vocês, dividindo conteúdo, é informar a classe. Essa é a ideia. Se vocês tiverem o mesmo propósito em relação ao cliente de vocês, o que acontece na prática? Vocês vão informar de uma maneira correta. Porque não existe o errado quando a gente está no propósito certo. Às vezes existe deslize, mas é só dar uma lida no Código de Ética que tu vai descobrir. Então vamos entrar para uma questão prática. Sempre dividindo em 2, pessoa física e pessoa jurídica. Se tu trabalha para pessoa física, tá? Essas lives podem ser muito úteis. Para quê? Para informar o que interessa para o cliente neste momento. O que interessa para as pessoas no momento em que elas estão presas em casa? Tu pode vir desde dicas de home office, que é algo que eu tenho falado e acho muito interessante, porque é algo que realmente as pessoas muitas vezes têm dúvida de como proceder. Tu pode vir falar para eles sobre questões jurídicas, como o auxílio emergencial, sobre as parcelas do auxílio emergencial. O problema que estava hoje na mídia, da Caixa ter que vir se explicar na televisão por que estava dando erro no sistema deles. Tu quer melhor coisa do que isso? Tu ir para uma live e falar sobre uma coisa que está acontecendo hoje? A pessoa ligou a televisão na casa dela, ela viu uma entrevista do fulaninho da Caixa dando a explicação, e está o advogado dela, um advogado que ela conheceu agora, falando sobre o mesmo tema. Tu criou empatia sobre o tema, tu criou o efeito necessidade, e aquela pessoa vai conjecturar, pelo menos te procurar, para entender. E é isso que é muito importante. É isso que é verdadeiro. Outra questão, que agora está muito forte, é o previdenciário. A questão trabalhista, né? Trabalho em home office. O que o empregador tem que me dar? Ele pode diminuir meu salário? O que ele pode fazer? Férias? Ele pode me obrigar a tirar férias nesse período? E aí nós começamos a ter um monte de dúvidas que um advogado sabe responder. Mas o leigo não sabe esta informação. E não se iludam aqueles que pensam, mas Gustavo, tudo isso está no Google. No Google tem muito lixo. Muito, muito, muito lixo. Procurem qualquer termo que vocês vão encontrar muita porcaria. Saber o certo e o errado é a grande diferença do profissional em tempos de Google. E para vocês terem uma ideia de como isso é antigo, isso não é novo, em 2001, quando eu entrei na Comissão de Tecnologia pela primeira vez, já são quase 20 anos que eu trabalho na Comissão de Tecnologia da OAB Gaúcha, em 2001 eu dava aula de pesquisar no Google para encontrar a diferença entre jurisprudência e doutrina. Hoje é ridículo. Mas naquela época isso era necessário. Naquela época, isso fazia diferença para o profissional constituir bem a sua tese. Porque o cara que advogava em 2001, como eu advogava, era um profissional que, na verdade, ia para o Tribunal de Justiça e perdia uma tarde inteira para achar um paradigma para um recurso. Hoje, os advogados de hoje não sabem o que é isso. Eles têm o planalto.gov que resolve para eles. Eles têm artigos lá do CPC que dizem que eles têm fé pública. Pelo amor de Deus, o quanto eu paguei de custas para dizerem que eu tenho fé pública?
E é isso que eu digo, gente, a advocacia também evolui. A advocacia também cresce. A advocacia também se desenvolve. Ela tem passos, às vezes, um pouco mais lentos, mas ela também se desenvolve. Lembrando a questão do marketing pessoa jurídica. Pessoa jurídica é muito diferente. Neste momento meu agora do interior do Paraná, que eu atendo ele online, e agora estou atendendo todos os clientes online, né? Mas atendo ele online já de forma nativa. Ele me questionou, Gustavo, agora em épocas de pandemia, o que aconteceu? Ele trabalha para empresas. As empresas vieram questionar, na verdade, os meus honorários. E qual é a argumentação que as empresas estão utilizando para questionar os honorários do advogado em épocas de pandemia? Primeiro, o advogado, teoricamente, estava, né? Agora não está mais, mas estava com os prazos suspensos. Ponto 1. Ponto 2. Tô há 30 dias aí, com um prazo suspenso, não tem prazo correndo. Tu disse que tu me cobrava 80, 100 reais, 50 reais, não importa, por processo. Os processos estão parados. Por que eu tenho que te pagar? Percebam, né, que a valorização de vocês enquanto profissional é essencial. Por que ela é essencial? Porque vocês não estão sabendo se valorizar e estão vendendo para o cliente, entregando para o cliente, como se a única coisa que vocês pudessem fazer é o quê? É entregar o processo. Funcionadores. Isso é muito pequeno para a advocacia. Então, o que eu sugiro para vocês que trabalham para empresas? Procurem estabelecer com essas empresas pontos de contato. Produzam material na área de vocês específico para o cliente de vocês. Por exemplo, atuam na área trabalhista. Façam um pequeno dossiê arrazoado sobre o que precisa ser feito na área trabalhista para entregar para o teu cliente. Eu atuo na área, por exemplo, tributária. Olha quantas medidas tributárias saíram nos últimos tempos agora. Um monte de medidas tributárias. Entrega para o teu cliente essas medidas tributárias e faz um pequeno estudo. Gustavo, mas ele não me pediu nada. Mas ele não tem que pedir. Esse momento é o momento de tu entregar. É o momento de tu valorizar a tua profissão e mostrar o teu conhecimento. Porque a hora que tu mostra o teu conhecimento, ele entende o porquê que ele está te pagando. E ele não te paga só por processo. O processo é um tamanhozinho assim, ó, do que vocês valem enquanto advogados. Agora, se tu pode propor para eles, tu não tinha isso no teu contrato, porque um grande problema da área empresarial é o seguinte. Na área empresarial, muita gente vende a ideia, entrega a ideia de fazer o quê? De vender o contrato guarda-chuva, né? Me paga aí 5 mil por mês e eu vou fazer qualquer área do direito, que é um grande erro estratégico. Tá? Os advogados, desde 2010, já não estão fazendo isso. Pra vocês terem uma ideia, faz mais de uma década que se mudou isso. Mas tem gente que ainda vende isso, tem gente que ainda entrega os seus honorários nesse formato. É um grande erro estratégico. Por que é um grande erro estratégico? Porque ao entregar isso, tu pode estar revisando um contrato de R$1 milhão por 5 mil. E cuidando, às vezes, de 100 processos. Então, o que eu aconselho vocês? Não é hora, neste momento, de revisar contrato. Isso eu não tenho dúvida. Mas é hora, sem sombra de dúvida, de mostrar valor. Agora, quanto mais tu mostrar valor do teu trabalho para o teu cliente, mais depois tu vai ter como embasar uma negociação. Agora, quanto mais tu mostrar valor do teu trabalho, mais tu vai poder não precisar reduzir tanto os teus honorários. Mas bota uma coisinha na cabecinha de vocês linda. Entendam o seguinte, se o cliente vem para negociar honorários, é que nem quando a esposa da gente vem brigar. É porque ela ainda te ama. Entendam isso. Se ele está negociando, é porque ele ainda te quer como profissional. Então não sobe no salto, não bota na tua mesa de mármore e diz, não, eu sou um cara bom, eu tenho vários clientes, porque daqui a pouco tu vai receber uma enxurrada de rescisões. É muito melhor, neste momento, sentar com o teu cliente, entender o porquê que ele quer reduzir, e aí deixar ele mostrar os argumentos da redução. Ele mostrar o que ele não está enxergando em ti. E tu aproveitar esta oportunidade para dar a volta, para tentar criar valor nas coisas. Mas se for importante a redução, se tu vê que não tem alternativa, faz uma coisa muito clara. Estabelece um tempo. É aquela história, não te vende por nada. Estabelece um tempo. Olha, vamos fazer o seguinte, até o final deste ano, eu aceito reduzir em 20% os meus honorários. Tu não disse para ele que é eternamente, tu disse que é até o final desse ano. E que tu quer sentar na mesa para negociar de novo. Tu deu um tempo para ele ter fôlego, e tu tá dando um tempo para ti pensar em como tu pode ser mais estratégico para ele. Aí vai vir aquela pessoa que eu estava falando antes de pessoa física e vai me dizer o seguinte, mas Gustavo, eu trabalho a pessoa física, se ele reduzir meus honorários, ele entrei com aquela ação, como é que eu vou reduzir se eu não recebo por mês? Mesmo na pessoa física, o momento é de duas coisas.
Isso vale para o empresarial também, mas esse momento é de duas coisas. A primeira delas, aceitar uma redução dos percentuais negociados de final de ação, eu não vejo um problema neste momento. O que eu vejo é que tu tem que aproveitar o momento que ele entrou em contato contigo, que tu entrou em contato com ele, e vocês estão tendo essa negociação para utilizar as técnicas de negociação a teu favor. Como assim técnicas de negociação, Gustavo? Gente, tu vai vir negociar comigo e tu diz o seguinte: bom, Gustavo, eu quero reduzir os teus honorários. Tudo bem, podemos tentar fazer um acordo. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir eles por um período, vamos reduzir ele no formato, vou reduzir de repente que eu te cobrei 30, eu vou te cobrar 20, mas tem um detalhe, tu não está precisando, será que entrar com uma demanda para buscar o auxílio emergencial? Será que tu não está precisando de uma situação XYZ? Será que não tem nenhum contexto que eu possa ser útil, além daquilo que tu me procurou outrora e que tu está querendo negociar agora? É isso que é ser estratégico. Pode falar, Adriane, por favor. Aproveitando um gancho, que é bem nesse assunto que nós temos uma pergunta, porque chegou na nossa comissão da valorização até advogados mesmo passando por sérias necessidades. Vou criar um cenário, um jovem advogado abriu uma porta, não faz, né, publicidade, não pode fazer publicidade, enfim, fica esperando entrar o clientela que passa na rua, alguém que alguém indicou. Aí tem alguns, atende pessoa física e, no caso, tem honorários que estão parcelados. E agora, na pandemia, as pessoas estão pedindo, tipo, 3 meses de suspensão para pagar os honorários. Isso são questões práticas realmente que aconteceram, né? Então, qual a resposta desse profissional? Ele também, mas é só pela questão assim, a cliente está passando por séria dificuldade, está recebendo auxílio emergencial, só que o advogado também está. Claro, sem sombra de dúvida, ele também sobrevive de honorários, né? Nesse caso, qual seria, doutor, a resposta, vamos dizer assim, para esse cliente? Bom, primeira questão que eu acho que é importante na tua fala, e não é uma correção, mas é só para deixar bem claro. Ao advogado é permitido a publicidade. O que é vedado é a propaganda. Desculpa, verdade. Não, vamos deixar isso muito claro, porque quem está nos ouvindo entender a diferença. Então, assim, ó, o que tu pode fazer? Os meios por exemplo, meios eletrônicos, né? Como nós estamos fazendo aqui uma live no Instagram, YouTube, etc. Os meios eletrônicos, eles não são vedados. O que acontece é como tu faz. Isso é vedado. Existem certas vedações na forma de fazer. Então, o que eu aconselho a esse jovem profissional ou o profissional que está passando por isso da pessoa física? Primeira coisa, entenda o seguinte: marketing não se constrói em pouco tempo. Infelizmente, eu não tenho uma solução imediatista para ti. A solução é, tu deveria começar agora, hoje, amanhã, a estruturar o teu marketing. Isso eu concordo. Porque tu vai demorar pelo menos uns 6 meses para que ele seja razoável. Para começar a colher frutos bons. Isso é uma das coisas. Outra questão fundamental. Negociar, eu vou pedir a suspensão, etc. De novo, é uma questão de negociação. Olha, quem sabe ao invés de suspender 3 meses, tu não paga só 50%. Paga 30%. Se todo mundo te pagar 30%, tu ainda tem recebíveis. Se ninguém pagar nada, é um problema. Então, o que eu aconselho neste momento, para quem não fez ainda estratégia nenhuma de marketing e está tendo que buscar isso do zero, primeiro, buscar o pão quente, que a gente chama, né? O que é pão quente, gente? Se hoje, por exemplo, tu é um advogado, pessoa física, como disse a Adriane, e tu quer abrir a tua área empresarial, bom, te prepara para 2021. Essa é a verdade. Tu não vai conseguir abrir uma área nova, em plena pandemia, do jeito que nós estamos. Tu vai ter que te preparar o quê? Né? Como diz o livro de Sun Tzu, da Arte da Guerra, se tu quer te preparar para a paz, te prepara para a guerra. Então, se tu quer ter paz financeira, te prepara primeiro para batalhar por ela. Não existe outra forma. Agora, o que existe, e realmente é importante, é o pão quente que a gente chama. O que hoje todo mundo está falando? Nós estamos falando hoje de algumas questões previdenciárias, nós estamos falando de algumas questões econômicas, nós estamos falando de algumas questões trabalhistas, na área de pessoa física. Na área de empresarial, nós estamos falando de tributário, nós estamos falando de ambiental, que está crescendo bastante nessa área, porque está tendo muito problema. E nós estamos falando de um Estado que está distribuindo dinheiro, como vocês estão vendo no jornal todos os dias, e que vai arrecadar. E quer buscar dinheiro à torto. Mas à torto e direito ele quer buscar dinheiro. Então vocês se preparem, cada vez mais, para as questões do próprio Estado. Se preparem para defesas fiscais, se deparem para autuações, se preparem, na verdade,
para atuar para o cliente de vocês, pessoa física e pessoa jurídica, também nesse quesito. Porque isso também é estratégico, isso também é relevante. Eu não estudava muito isso, eu fiz uma ou outra. É uma área que vai vir com força. Outras áreas que já estão com força, como eu falei antes, previdenciário, trabalhista, etc., são áreas que têm o seu poder já de guarda em cima disso. Se tu quer fazer uma preparação, eu acho que daí cabe também a gente deixar, como diz o jargão, né, popular, mata a cobra e mostra o pau, né? Então, fazer o quê? Dizer para as pessoas assim, como fazer isso? Primeiro, estabeleçam a ideia de propósito. Por que eu escolhi o direito? Eu gosto muito dessa pergunta. Por que eu escolhi o direito? Eu vou contar para vocês por que eu escolhi direito. Eu escolhi direito porque eu era um jovem de 16 anos na época. Eu não morava aqui, eu estava morando em Recife. Eu não trabalhava ainda naquela época. E eu tinha uma vida muito tranquila. Hoje eu percebo isso, mas de uma vida muito tranquila. Naquela época eu não percebia, hoje eu percebo. E eu tinha a opção que meus pais me davam de curtir a vida, digamos assim. E eu tinha tudo para ser duas profissões. Eu tinha tudo para ser psicólogo, que é uma área que eu sempre gostei, sempre tive uma paixão muito grande da psicologia. E eu tinha tudo para ser cientista, porque eu adoro química, adoro física. Eu estudo astronomia até hoje. Eu gosto. E eu, quando comecei a pensar numa faculdade que pudesse me dar vários elementos e não somente um pedaço, eu escolhi o direito. Porque o direito é a única profissão que te leva a qualquer outra profissão. Nós estamos em todos os lugares. Nós estamos desde antes de tu nascer até depois que tu morre. Não venham me dizer que não tem mercado. Nós somos 1,2, quase 1,3 milhões de advogados. Percebam, a taxa de curva da profissão pós 5 anos não é essa. A taxa de curva da profissão pós 5 anos, ela é extremamente, às vezes, descendente. Não quer dizer que não tenham, mas quer dizer que é advogado com A maiúsculo, que tenha propósito na profissão, que esteja sintonizado aos seus próprios valores, que busque na profissão não somente dinheiro, porque dinheiro é consequência, dinheiro não é propósito. Propósito é tu entender, eu trabalho para pessoa física, eu quero atuar na área trabalhista, porque eu acho que os patrões são tudo um monte de sem vergonha. Tu tem propósito. Vulgarmente aqui, tu tem propósito. Agora, eu quero trabalhar na área empresarial, porque eu acho que os empregados sempre ganham na justiça do trabalho e eu quero trazer equidade para essa relação. Tu tem propósito. Agora, o que tu vai fazer nesse propósito? O que tu vai estudar nesse propósito? E aí tu começa a entrar na ideia de, entre aspas, produto. Que é a ideia. Bom, o que é o auxílio emergencial hoje, por exemplo? Ou o que é uma suspensão de tributos na área tributária? São a ideia de produtos. É algo que interessa para o teu cliente, público-alvo, e é algo que tu sabe fazer. Então, não necessariamente tem que ser uma ação judicial, porque isso é outra coisa que nós temos que desmistificar no direito. Tu não é pago, advogado, somente para entrar no judiciário. Tu é pago para entregar o teu conhecimento. E o teu conhecimento, depois que tu passa alguns anos de advocacia, ele cria um valor muito maior, porque ele vem combinado, arraigado com experiência. Então, assim, entenda com muita clareza que se tu tá hoje trilhando um caminho na jovem advocacia, tu tá fazendo ainda, tá trilhando o teu caminho, não tenha medo de errar, não tenha medo, muitas vezes, de fazer alguma coisa, de repente, diferente, né? Procura sempre te balizar pela ética, obviamente, mas não tenha medo disso, porque é errando que se aprende. Não tem outra forma. Não adianta tu assistir 1000 coisas, quem vai determinar a tua experiência são teus próprios passos. E é por isso que é tão importante a gente aprender e nunca se fechar para as coisas. Quer dizer, eu hoje poderia estar até mais cômodo, né? Eu tenho meus anos de advocacia, eu tenho uma boa experiência como consultor, e eu não canso de estudar e não canso de aprender por uma razão muito simples. Quanto mais eu aprendo, mais estratégico eu me torno. E é por isso que eu convido vocês a não pararem de estudar, que é um dos mandamentos da advocacia. Aliás, acho que os 10 mandamentos seguidos nos levam muito longe. Por isso, estou dizendo questões práticas, aproveita o pão quente. Fala sobre aquilo que o mercado hoje está falando. Por que isso é tão relevante? Gustavo, mas o outro faz. O advogado que a empresa já tem, o advogado do próprio cliente daqui a pouco também faz. Lembrem-se, são 3 elementos. É o need, o like e o trust. Ele tem que achar que ele precisa, que o advogado dele de repente faz, mas ele pode estar brigado. Ele pode estar insatisfeito, o advogado dele de repente não dá informação. Vocês querem ver uma coisa que aconteceu dos anos 2000 para cá e que as grandes bancas tiveram que se reformular completamente? E talvez vocês não saibam, uma grande banca nos anos 2000, ela era constituída como? Ela era constituída de diversos profissionais que atendiam diversas áreas.
O que eles fizeram? Eles montaram mini escritórios de advocacia dentro das bancas, com líderes e sócios dentro de cada desses mini escritórios. Para quê? Para poder concorrer com o médio. Porque eles estavam perdendo para os escritórios médios, os grandes escritórios estavam perdendo para os escritórios médios as contas, porque eles não conseguiam atender com qualidade. Hoje, e há muitos anos é feita essa pesquisa, faz muitos anos já, a nível Brasil, por que uma empresa contrata ou demite um escritório de advocacia? Honorários ficam geralmente entre quarto ou quinto lugar. Em primeiro lugar, todo mundo quer, inclusive a pessoa física quer isso, é disponibilidade de atendimento. É isso que a advocacia tem que entregar. É isso que tu tem que entender que um chatbot não resolve por ti. É isso que tu tem que entender quando ele te liga, não é fazer assim com o telefone. Ah, mas que saco, esse cara tá me ligando. Não! Do outro lado da linha tem o cara que paga as tuas contas. Do outro lado da linha tem um cara que tem mais problemas e tu vive de problema dos outros. É bem isso. É por isso que tu escolheu a advocacia. E eu vou usar uma frase que o meu amigão aqui, Christian Rios, disse hoje numa live que nós estávamos fazendo sobre justamente a questão da publicidade e da tecnologia. Ele disse, ele me lembrou muito bem de uma coisa que ele usa muito e eu adoro. Tu não recebe dinheiro, tu recebe honorários. Porque a tua profissão é tão honrosa que tu não recebe um pagamento por ela. Lembre-se disso. Vocês são pagos, na verdade, para administrar a justiça. Vocês são o único elo do judiciário que pode fazer alguma diferença na hora de transformar leis, às vezes estúpidas, em algo diferenciado. E é isso que nós temos que pensar. Ah, mas eu tenho que mudar tudo isso porque eu tenho que votar melhor. Eu concordo, mas às vezes tu mudar uma sociedade leva séculos. Então vamos pensar naquilo que a gente pode fazer hoje. O que vocês podem fazer hoje, agora, nesse exato momento? Pessoa física, eu posso pegar a minha área de atuação, entender o que eu posso fazer em entrega para o meu cliente, posso entrar em contato com todos os meus clientes e oferecer para eles serviços. Existe vedação, Gustavo, de eu entrar em contato com os meus clientes? Não existe. O que eu não posso fazer? Eu não posso abrir, por exemplo, um canal no Facebook, no Instagram, ou seja, onde for, e dizer, prezado cliente. Não, não dá. Onde tu deixou o canal aberto, tu deixou para todo mundo. Agora, se tu entrar em contato por e-mail, se tu entrar em contato por telefone, WhatsApp, lista de transmissão no WhatsApp, grupos, seja o que for, tu entrar em contato com ele, entregar para ele, dizendo o seguinte, olha, tu teve uma ação comigo lá da época do Fundo de Garantia, e eu agora estou aqui com essa questão do auxílio emergencial, estou ajudando, ou eu sou um advogado agora também especializado em direito de trabalho, etc, etc, etc. O que acontece na prática? Ele vai saber que tu faz, ele vai saber a tua necessidade e ele pode fazer uma entrega. Ah, Gustavo, eu atuo na área empresarial, como é que funciona? Pega a tua área de atuação de novo, né? Tua área de atuação é muito importante porque é o como tu já é conhecido. O advogado tem uma coisa na vida dele que ele nunca pode perder, que é o nome. O teu nome é a tua marca. Então nunca botem o nome de vocês ou digam o nome de vocês em vão. Não se associem a pessoas que vocês não conhecem bem. Não façam as questões de uma ou outra, né? Botem o nome de vocês em qualquer projeto. Tomem muito cuidado com isso. Porque o nome de vocês é a única coisa que vocês têm. Uma vez queimado o nome de vocês, não tem problema o resto da vida. E é por isso que quando nós começamos aqui a live, eu falo com tanto carinho também da Serra, mas é porque eu tenho muitas boas relações. Então, tu fica muito tranquilo de estar falando para pessoas que tu te sente em casa. Da mesma forma que vocês deveriam se sentir tranquilos em falar com os clientes de vocês. Isso é essencial. Essencial, essencial, essencial. Por isso, na área de pessoa jurídica, entenda qual é a área, procure estabelecer com eles, se tu nunca fez, ou se tu já fez, mantém, procure estabelecer um contato semanal ou quinzenal de reunião online. Tem várias salas gratuitas, eu tenho no meu portal lá no gustavorocha.com, eu tenho vários artigos dando dicas de salas virtuais, inclusive gratuitas, para vocês. Tem algumas lives que eu deixei gravadas já sobre home office. Gente, tem muita coisa que dá para fazer nesse quesito realmente de trabalho agora. Muita coisa que dá para fazer. Aproveitar, né, doutor, Oi, agora essa falar. época de pandemia e fazer todo esse... ajeitar aí as redes sociais... Bom, agora é o pessoal que me aguente, porque eu vou viver fazendo vídeo louca. Tô brincando. Mas Muito legal. É legal. Vendo, tu falaste sobre jurimetria, que eu dei uma Sim. estudada em ti, né? Uhum. Eu sou
essas. Claro, é importante. Eu vejo É sempre quanto bom. material bom e gratuito que tu disponibilizas, né, no blog, no YouTube mesmo. E eu fiquei Sim, sim, também. fascinada com essa É jurimetria. jurimetria, que é algo que eu não. A gente tem a ideia, porque né, mas Aham. tu não sabia que existia uma forma de. Bom, eu acredito que depois você vai chegar nesse ponto. Então, Sim, em suma, nós nos valorizamos para que sejamos valorizados. sim, sem sombra de Senão, dúvida. é óbvio que ninguém vai nos valorizar, né? É que nem a história da máscara de oxigênio no avião, né? Primeiro põe em ti, depois bota no outro. Exatamente. Valoriza. E outra coisa, se valorizar não quer dizer que tu está subindo num pedestal e se tornando inacessível. Se Exatamente. valorizar significa estar à disposição e fazer com que o teu cliente entenda isso. Vou te dar um Sim, exemplo bem prático que acontece comigo com frequência. Eu atendo todos os meus clientes pelo WhatsApp também. Então eles têm horários comigo, sim. normal, regular, mas se ele me mandar uma dúvida, e às vezes tem alguns clientes que começam a mandar muita dúvida, né? Estão Uhum. passando por certas situações e mandam muitas dúvidas. E ele chega uma hora que ele pensa assim, eu estou incomodando. E aí ele manda, Gustavo, olha só, qualquer coisa tu me cobra, etc, etc. E aí vem o gancho do marketing que eu quero dizer para vocês. O que eu digo no meu cliente? Eu não vou te cobrar. Nós já temos um oficial e o WhatsApp é uma ferramenta apenas de comunicação. Mas eu deixei claro que eu não vou cobrar. Eu não disse que eu não poderia. E aí é que mora a grande diferença entre tu já vender a ideia que tudo é de graça, que tudo tu pode entregar. Na hora de uma relação comercial com o teu cliente, na hora de fechar um contrato, na hora de estabelecer novos parâmetros para o teu contrato, é essencial que vocês negociem cláusula a cláusula. É essencial que vocês digam a disponibilidade. Olha só, eu tive uma situação em plena, faz tempo já, mas foi uma crise também muito grande, foi a de 2008. Foi uma crise econômica muito forte, vocês lembram disso? Foi no mundo inteiro também. E naquela época, eu tive um cliente do interior do Rio Grande do Sul, que nós renegociamos 5 contratos empresariais e todos eles foram para cima, em plena crise. E aí tu me pergunta, que mágica que tu fez? Né? O que tu acabou fazendo? E eu digo, olha, eu fiz uma coisa muito simples. Eu monitorei tudo que o escritório fazia durante 2 meses, tá? Foi isso que eu fiz. Monitorei tudo que o escritório fazia. Eu verifiquei que, na verdade, um dos sócios estava muito atrelado às empresas, eram 5 grandes empresas para eles. Os sócios estavam muito atrelados, dando parecer toda hora, respondendo WhatsApp toda hora, etc, etc, etc. Eu peguei e fiz um cálculo muito básico, rudimentar. Quantos processos eles tinham? Quantos atendimentos eles davam por WhatsApp, etc, dos sócios e pareceres? E calculamos, entre aspas, um valor hora, que era irrisório, menos do que tu paga para um estagiário, porque daí fica muito pequeno o valor. Cheguei para o meu cliente e disse, olha, agora tu vai sentar na mesa com todos esses clientes em plena crise e vai dizer para eles, tu tem 2 alternativas. Ou nós renegociamos os honorários para cima e eu, sócio, continuo te atendendo, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma outra pessoa para te atender. Tu vai continuar cliente, pagar os mesmos honorários, não vou fazer nenhuma modificação e eu vou botar. O que aconteceu? 4 empresas, sendo que 3 de forma imediata aumentaram os honorários. Aí eu digo para vocês, é o momento de fazer isso agora? Não, é diferente. Naquela época nós tínhamos uma crise econômica. Hoje nós temos uma crise de saúde. É completamente diferente. Os propósitos, por isso que eu falo em propósito, a gente nunca pode esquecer da empatia. O propósito das coisas, a empatia que a gente tem que ter pelo outro também tem que ser grande. Naquela época a crise era econômica, portanto eu também tenho que valorizar o meu lado econômico. Neste momento, é o momento de tu refletir sobre as tuas questões próprias, fazer o melhor do teu trabalho e é um momento de entrega. Se vocês agora fizerem mais entregas, vocês vão poder melhorar isso ali na frente. Tá? A única coisa que eu acredito que vocês, por empatia, podem fazer, mas devem tomar muito cuidado, é a advocacia pro bono. Neste momento, se vocês querem fazer, estabeleçam limites bem claros para ela. Porque às vezes o advogado, principalmente pessoa física, tá, esse cliente aqui não me paga, nunca mais me pagou, paciência. Tá, mas se esse cliente continua te procurando e já não pagou lá atrás, ele não vai te pagar. E o que é pior, ele chega para um amigo dele e diz, procura o doutor lá que ele não cobra. É isso que é pior. É o marketing negativo que ele faz. Então, se vocês não fizeram esse trabalho de entender o que é o pro bono, de entender o que é o que vocês entregam, tomem cuidado com isso. Eu fiz um levantamento para um cliente meu de São Paulo, certa feita,
em que ele me disse o seguinte, Gustavo, ele trabalha para empresas. Ele dizia para mim, eu tenho praticamente nada de pro bono e eu tenho pouca inadimplência. E ele não tinha controle muito rigoroso, tá? Nós botamos um software e começamos a controlar na ponta do lápis, mas na ponta do sistema, na verdade, tudo o que estava acontecendo. Ele ficou verdadeiramente apavorado. Ele começou uma verdadeira epopeia de rescisões de contrato que não pagavam. E a equipe dele trabalhava e ele não sabia. Por quê? Porque o dono do escritório tem o pessoal trabalhando embaixo, o cliente está na carteira e está dentro do sistema, o pessoal atende. Simples assim. Olha só. E isso é tão relevante, gente, que às vezes a grande situação da pandemia, no meu ponto de vista, não é nem a captação e nem simplesmente também majorar ou até manter os honorários. É muito mais, nesse momento, negociar, em primeiro lugar, e segundo, não perder. Perfeito. Façam outra coisa, não sei se vocês chegaram a pensar nisso, eu já pensei, vou abrir o jogo aqui, eu fiz isso. Eu transformei meu telefone, eu cancelei canais. Gente, neste momento, eu estou dentro de casa o tempo todo. O que eu quero com uma conta pós-paga de internet se eu tenho Wi-Fi o tempo inteiro, 24 horas por dia? Para que eu vou gastar esse dinheiro? Tanto é que quando eu liguei para lá, ele nem questionou, ele só cancelou. Ele nem questionou. E é isso que eu digo, se tu não pensar em não perder, se tu já pensar assim, se eu não perder, pensa no seguinte, eu tenho que abrir o meu escritório agora, porque é custo. É o café, é a água, é a luz. Eu tenho que manter ele aberto agora. Se eu não tenho, porque eu não tenho atendimento recorrente, ou se eu posso abrir ele 2 vezes por semana, por exemplo, é uma outra dica importante. Porque por mais que nós tenhamos liberado, a minha opinião pós-pandemia, nem pós-pandemia, durante pandemia, é que daqui a pouco vai fechar de novo. É de apavorar o que as pessoas estão fazendo aqui na rua. Há poucos usando máscara, tu vê as pessoas em grandes aglomerações, daqui a 15 dias nós vamos ver o efeito. E a gente vai ficar nesse samba assim, ó, para cima e para baixo, abre e fecha, abre e fecha. Não adianta não de resultado neste momento. Neste momento nós temos que ter a realidade nos nossos pés. Ótimo. Eu vou deixar, Adriane, para ti as considerações por causa do horário, tá? Senão eu me empolgo que daqui a pouco já está em cima. 8 minutos. Nossa, passou assim que eu nem vi. Não passa voando, né? A gente vai falando e passa, né? Porque é muita informação e muito importante, doutor, que o senhor nos passa. Eu vou ver ali com a OAB para a gente marcar uma outra oportunidade para fazermos um evento, algo muito mais, porque como o senhor mesmo disse, né, essa pandemia vai demorar ainda para demora, né? De repente, para a gente conseguir fazer algo maior. Deixa eu ver o que o doutor Rodimar está botando aqui. Tá, parabéns, muito obrigado pelos esclarecimentos, verdadeiramente. Deixa eu segurar aqui, porque senão eu não vou conseguir. Ah, sim, é ruim de ficar lendo. No... é ruim de ficar lendo. Dando um plus à advocacia e nossa autoestima. Também agradeço a Adriane Mento e a Comissão da Valorização. Aproveitar a oportunidade também para agradecer doutor Gustavo, que é o presidente de Santo Antônio da Patrulha, doutor Dante, presidente de Lagoa Vermelha. O Dante está nos devendo um churrasco, Dante. Eu vou te cobrar na frente de todo mundo. O Dante é um amigão, assim, ó, que a Ordem me trouxe, é uma pessoa que eu amo de paixão. O Dante é um cara fora de série. Pensa num cara legal, é o Dante. Mas está nos devendo um churrasco também. Quando voltar, nós queremos o churrasco dele. Né, Kleber? O Kleber também está aí, ó. Nós queremos o churrasco dele. Mas muito obrigada, então, doutor Gustavo, por tudo, por eu ter contatado contigo pelo Instagram e tu prontamente já se disponibilizou e nos trouxe tanto conhecimento. E o pessoal que também está nos assistindo, que vai assistir depois, procura lá nas redes sociais do doutor Gustavo Rocha, porque vale a pena. Aproveita esse momento para implantar. Eu queria que ainda que o senhor falasse sobre jurimetria, mas não dá mais tempo. Não, eu posso tocar só no assunto assim, o que é a definição, tá? Vamos entender o seguinte, jurimetria, se tu for resumir, é a estatística aplicada ao direito. Existem 2 tipos de jurimetria. Existe a jurimetria analítica e a jurimetria preditiva. Hoje, na verdade, a analítica está sendo muito difundida. O que é a jurimetria analítica? É tu pegar os dados e entender mais ou menos o que está acontecendo no mercado. Então, hoje eu consigo, através de softwares e através de ferramentas de jurimetria, entender mais ou menos para onde é que as coisas estão indo. Isso é a jurimetria analítica. Tu faz análises e verifica cenários. E a jurimetria preditiva, ela assusta. Tem softwares que já fazem isso hoje. Eu boto um número de processo e ele me diz qual é a chance deles ganhar ou perder, pela estatística, de outros processos que foram julgados naquele mesmo patamar, e ele me dá, inclusive, o tempo médio de duração do processo.
Então, tu imagina, por exemplo, tu pegar um caso análogo que tu tem que ingressar e na frente do teu cliente tu poder dizer para ele, olha, estatisticamente na nossa região está levando mais ou menos um ano para acordo. O cara aqui na primeira audiência está nos oferecendo tal situação, é 30% de desconto. Vamos aceitar porque eu quero esperar um ano. Tu tem muito mais elementos para negociar, muito mais elementos para isso. O que está acontecendo também, que eu achei sensacional da jurimetria, é que ela está deixando de ser uma coisa atípica. Ela está vindo para dentro dos softwares jurídicos. Então, ela está começando a se tornar mais palpável, inclusive. Acho que isso é importante para o pessoal. Isso aí. Então tá, doutor, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, E vamos gente. ver para marcarmos um evento aí, mesmo que online, algo maior, para nós entrarmos mais nesses assuntos, que tá fantástico. Não, eu agradeço realmente o convite, Adriane, foi bem legal. Acho que a gente pôde transmitir para o pessoal as ideias básicas, pelo menos, da advocacia, né, da valorização, trazer também os elementos para ela poder conquistar novos mercados, que eu acho que isso é essencial na advocacia, realmente. Me coloco à disposição, realmente, as pessoas quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, é sempre um prazer conversar com todo mundo, gosto bastante dessas interações. Nós temos aí, através talvez da ESA, né, como fazer através da ferramenta Zoom. Eu estou fazendo até alguns encontros, sou coordenador também do grupo de estudos de gestão de escritórios aqui na OAB, então também estou fazendo. Perfeito. É importante isso. E a gente poder evoluir, né, com mais tempo. Acho que isso realmente é importante. E desde já, estou à disposição realmente. Muito obrigado. Ali, o presidente, doutor Rudimar, está lhe convocando mesmo aqui. Ó. Então, vai tá ser um prazer. certo. Um abração, tá? Sinta-se Tá abraçado. joia. Até Muito obrigado. mais. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Gente.